Bom, pessoal, chegamos à parte B da nossa aula sobre a solução geral da equação homogênea. A parte B, como eu disse antes, está reservada aos exemplos, tá ok? Então vamos ver os exemplos agora. Bom, considera como primeiro exemplo essa equação homogênea aqui, y duas linhas menos 7y' mais 12y igual a zero. A equação característica para esse exemplo, como eu já havia comentado na parte teórica lá, é r ao quadrado menos 7r mais 12. Veja a correspondência que existe entre os coeficientes aqui, de maneira imediata. A gente já mostrou por que isso acontece. Porque a gente está supondo que existe uma solução que seja uma exponencial, uma forma de exponencial. Essa equação é uma equação algébrica de segundo grau, fácil de resolver. As soluções, as raízes são 3 e 4, portanto eu tenho duas soluções exponenciais distintas e L e I, que são e elevado a 3t e e elevado a 4t. Com isso eu escrevo a solução geral como combinação linear dessas duas. Tá aqui, C1e elevado a 3t mais C2e elevado a 4t. Bastante simples o método de resolução desse tipo de equação. Vamos passar agora para um PVI, um problema de valor inicial, onde a equação é exatamente a mesma equação do exemplo 1, portanto eu já sei a solução, e eu estou adicionando aqui duas condições iniciais, conhecidos o valor da própria função em 0, que é 1, e o valor da sua derivada em 0, que é menos 2. Tá ok? Então, a solução geral foi aquela solução que a gente calculou no exemplo 1, como mostrado aqui, e eu tenho duas condições iniciais, y de 0, então, substituindo t por 0 na solução que eu tenho, e elevado a 0 é 1, então eu vou ter aqui C1 mais C2, isso tem que ser igual a 1. Isso dá uma condição sobre os coeficientes C1 e C2. Como eu tenho uma segunda condição, que é a condição na derivada aqui, eu substituo também esse t, eu antes tenho que derivar essa solução aqui, a derivada y', que não aparece aqui, fica como exercício para vocês, tá? E na expressão dessa derivada eu vou substituir t por 0. A derivada simplesmente vai aparecer essas constantes 3 e 4 aqui. Tá? Substituindo, eu vou ter mais uma outra equação envolvendo C1 e C2. Então eu tenho duas equações, duas incógnitas, C1, C2, C1 mais C2 igual a 1, 3C1 mais 4C2 igual a menos 2. Basta resolver esse sistema e você vai chegar nos valores de C1, que é 6, e C2, que é menos 5. E aí você pode escrever a solução única deste problema de valor inicial, que é essa expressão aqui. Tá ok? Vamos dar uma olhada no aspecto gráfico dessa solução. Tá aí, esse aqui é o gráfico da solução daquele exemplo 2, daquele problema de valor inicial. Essa função tem essa expressão aqui, 6e elevado a 3t menos 5e elevado a 3t. No implot, a variável independente dele por construção é sempre x, mas a nossa solução é t. Então, o gráfico da solução é essa curva vermelha que aparece aqui. Eu estou mostrando junto aqui a y1, a primeira solução, que é i elevado a 3x, e a y2, que é i elevado a 4x aqui. Uma em azul e uma em verde, só para você ver como que se comporta a combinação linear dessas duas à medida que eu fiz essa soma aqui. O que acontece aqui é que essa exponencial que tem a constante multiplicativa maior, o módulo, que é o 4, ela é mais forte, vamos dizer assim, mais dominante do que essa exponencial aqui. Então, essa aqui é a exponencial que manda no processo. Então, para x muito grande, ou para t muito grande, ela se comporta praticamente como se fosse y2 aqui, porque essa exponencial tem a constante multiplicativa maior. E por que ela está indo para baixo? Porque está multiplicado por menos 5. Basicamente é isso. Tá ok? Bom, vamos ver agora mais outro exemplo. Nosso exemplo 3, então aqui está a equação do nosso exemplo 3, y duas linhas mais 4y' mais 4y igual a 0. Eu vou escrever a equação característica, r ao quadrado mais 4r mais 4 igual a 0. Resolvo essa equação característica tem uma raiz real que se repete, que é menos 2. Tá? Portanto, eu vou ter duas soluções com o seguinte aspecto. y1 é e elevado a menos 2t,
e y2 é t vezes e elevado a menos 2t. Lembre-se, esse aqui é o terceiro caso, é o segundo caso que a gente analisou na parte A dessa aula. Bom, com isso eu combino essas duas, faço a combinação linear dessas duas soluções, tenho essa solução geral aqui, C1e elevado a menos 2t, mais C2t e elevado a menos 2t. Tá ok? Com essa aqui eu vou construir também um problema de valor inicial, então mantenho a mesma equação e estou agregando aqui duas condições iniciais, y de 0 igual a menos 1, y' de 0 igual a 2. Né? A solução geral é aquela que a gente obteve no exemplo anterior, e eu vou aplicar as condições iniciais sobre essa solução geral. Então, primeira condição inicial, y de 0 igual a menos 1. Eu substituo t por 0 aqui e aqui. Repare o que vai acontecer. Aqui, como eu tenho um t multiplicando a exponencial, essa parcela inteirinha é zero. Então vai sobrar C1 vezes exponencial de 0, que é 1, e isso tem que ser igual a menos 1. Então C1 sai imediatamente daqui, que C1 é menos 1. Eu vou calcular, tenho que calcular a derivada dessa expressão aqui, eu não tenho aqui nesse slide, fica como exercício para você calcular. Não é difícil, né? Só lembre-se que você tem que fazer uma derivada de produto aqui, né? E substituir nessa expressão que você vai obter o t por 0. Está aqui, ó. Aqui está a substituição feita. Então, com isso aqui, você vai chegar numa expressão que vai ser 2 vezes C1, que vale menos 1, aliás, menos 2 vezes C1, que vale menos 1, portanto 2, mais C2, o C2 vai sair daqui, esse termo aqui vai anular, igual a 4, portanto C2 é 2. Né? Com isso eu escrevo a solução única do PVI. E elevado a menos 2t vezes menos 1, que é o valor do C1, t elevado a menos 2t vezes 2, que é o valor do C2. Vamos dar uma olhada também no gráfico dessa solução. Está aí o gráfico da solução daquele nosso PVI. Né? Eu tenho aqui em vermelho, mais uma vez, a curva solução, que é exponencial, menos exponencial de menos 2x, mais 2 vezes x exponencial de menos 2x, ou t, né? No nosso exemplo a gente resolveu com t, e aqui eu estou falando x. Mas enfim, essa aqui é a expressão, e eu coloquei aqui dois parceiros aqui para esse gráfico, que são as duas soluções individuais aqui, com os quais a gente construiu a solução geral, quer dizer, a solução do PVI, não a solução geral. Coloquei aqui as duas soluções que são linearmente independentes, y1 e y2. Aqui nesse caso não há muito o que falar, porque as três têm mais ou menos o mesmo comportamento. Né? Então, está aí a solução do nosso problema de valor inicial, dado pelo exemplo 4. Vamos ver então o próximo. Mais um exemplo aí de equações homogêneas a coeficientes constantes. Esse aqui é o exemplo 5, agora eu tenho essa expressão, 8y, duas linhas, menos 4y' mais 5y igual a 0. Monto a equação característica, 8r ao quadrado menos 4r mais 5 igual a 0, para a qual eu tenho as seguintes soluções. São duas soluções complexas conjugadas dessa vez. 1 mais 3i sobre 4 e 1 menos 3i sobre 4. Com isso eu construo as soluções reais, lembre-se, eu vou passar daquela forma de exponencial complexa para duas soluções reais. Então aqui as soluções reais, então é e elevado a 1/4 de t, ou t sobre 4, que é a parte real da solução da raiz da equação característica, vezes cosseno de 3/4 de t, ou 3t sobre 4, que é a parte imaginária da equação característica. E a segunda solução, y2, é análoga a essa aqui, só que no lugar do cosseno é o seno. Portanto, e elevado a t sobre 4, seno de 3t sobre 4. Então, repare bem que a parte real da raiz da equação característica vai aparecer no expoente da exponencial aqui. E a parte imaginária, né, esse 3/4 aqui, vai aparecer no argumento da função trigonométrica. Tá ok? Solução geral é uma combinação linear dessas duas, portanto C1 vezes a primeira, mais C2 vezes a segunda. Ok, vamos ver um problema de valor inicial com essa equação aqui. Tá aqui, eu mantenho a equação e coloquei duas condições iniciais também em zero. Tá? Não fique mal acostumado aqui, as condições iniciais podem ser estabelecidas em quaisquer valor onde a equação
esteja definida, tá? Desde que seja o mesmo aqui nas duas condições, eu estou usando o zero aqui por comodidade, mas isso aqui pode ser feito para qualquer valor. A solução geral a gente obteve já no exemplo anterior, está aqui, estou simplesmente repetindo, e as condições iniciais eu vou avaliar agora. Então, y de zero eu vou substituir t por zero nessa expressão aqui, tá ok? O que vai acontecer? Seno de zero é zero, esse termo desaparece, cosseno de zero é 1, exponencial de zero é 1, vai sobrar C1 igual a 4 aqui. A constante C1 sai imediatamente. A constante C2 é mais trabalhosa, porque eu vou ter que calcular a derivada dessa solução aqui para aplicar essa condição inicial, que é sobre a derivada calculada em zero. Portanto, você tem que fazer a derivada dessa função aqui. Fica de novo como exercício. Não se esqueça, você tem que fazer dois produtos aqui, tá? Bom, e aqui está a substituição. Quando você calcular a derivada e substituir o t por zero, o que vai acontecer? Os termos que têm seno se anulam. Então, esse termo aqui vai se anular, e esse outro termo aqui vai se anular. Vai sobrar os termos que têm o cosseno. O cosseno de zero é 1, exponencial de zero é 1, então vai sobrar um quarto de C1. E aqui também tem o cosseno de zero, exponencial de zero, tudo 1, vai sobrar um 3 quartos. Como C1 vale 4, 1 quarto de C1 é 1. Então vai sobrar 1 mais 3 quartos vezes C2 aqui. Isso aqui tem que ser igual a raiz de 2. Essa foi a condição que foi pré-estabelecida quando a equação foi passada. Aí é só calcular o C2. O C2 vai ficar então 4 raiz de 2 menos 4 sobre 3. Tá? E aí eu escrevo a solução única do PVI, que está aqui embaixo, substituindo o valor de C1 por 4 e o valor de C2 por essa constante que a gente acabou de determinar. Vamos ver o gráfico dessa também. Tá aí o gráfico dela. Ó. Essa aqui é a nossa função, que é uma função trigonométrica, só que ela tem a amplitude afetada por essa exponencial que está aqui. Né? Então ela tem uma amplitude variável. Lembre-se de que quando a gente fez isso na aula presencial mesmo, a gente fez essa conta, mostrou como que eu podia escrever essa soma de senos e cossenos como um seno só ou um cosseno só, vezes com um ângulo de fase, né? E mais uma amplitude. Foi o que eu fiz aqui, eu não fiz a conta, mas eu fiz na hora de fazer o gráfico. Então a amplitude variável são essas linhas cinzas aqui, tá? Então você tem uma senoide aqui, cuja amplitude está aumentando. Então isso aqui está aumentando, tá? Porque essa exponencial aqui, ó, essa exponencial é positiva, a exponencial de 1 quarto de t. Já adianto que quando a gente for trabalhar com oscilações harmônicas, isso aqui nunca vai acontecer, porque essa exponencial aqui vai ser sempre uma exponencial negativa. Então, ao invés dela abrir a função trigonométrica, ela vai comprimir a função trigonométrica. Mas isso é outra história. Depois a gente conversa sobre esse assunto, ok, pessoal? Até lá!